Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana que acabou por estar voltada, uma vez mais, para as yields obrigacionistas, desta vez o euro, para o iene japonês, para as perdas, novamente, dos preços do petróleo, em lugar daquilo que se propunha ser as expectativas da semana, ou seja, para os dados do mercado de trabalho norte-americano, os on-farm payrolls, que saíram no final mesmo da semana. Logo no início da semana, tivemos umas declarações de Isabel Schnafel numa entrevista à Reuters, onde teve um posicionamento em tudo parecido com o seu colega norte-americano Christopher Waller da Fed, ao referir que está admirada, espantada, digamos, mesmo com o caminho que a inflação tem vindo a tomar nos últimos meses na zona do euro, e que dessa forma coloca para já de fora qualquer possibilidade de novas subidas de taxa de juros. Ora, isto vindo de alguém da ala mais agressiva dentro do Banco Central Europeu, realmente apanhou os mercados de surpresa. As yields obrigacionistas europeias caíram de imediato, com fortes ganhos dos mercados obrigacionistas, e levando, digamos, arrastando consigo todas as yields, nomeadamente dos mercados norte-americanos, das Treasuries também. Por outro lado, no Banco do Japão, algumas declarações de responsáveis do Banco do Japão, um deles, o seu governador, Kazuo Ueda, acabaram por também apanhar de alguma forma de surpresa os mercados, ao começarem a falar, a colocar cenários do que é que poderia acontecer com uma saída da política monetária de taxas negativas no iene. Ora, isso acabou por levar de imediato também a fortes ganhos nas yields obrigacionistas japonesas, nomeadamente nos prazos mais curtos, nos 2 anos, e levou o iene a fazer ganhos rapidamente a atingir máximos dos últimos 4, 5 meses. Por outro lado, obviamente que os mercados também tiveram a olhar para o calendário económico, e que era bastante forte, principalmente nos Estados Unidos. Começámos também logo com as vagas de emprego a saírem abaixo do esperado, o ADP, o índice privado, digamos, do mercado de trabalho, também a sair abaixo do esperado, mas curiosamente no final da semana tivemos os non-farm payrolls, que saíram de facto acima daquilo que era esperado, quase com 200 mil novos postos de trabalho, 199 mil, isto numa altura em que a taxa de desemprego caiu de 3,9% para 3,7%, e os ganhos laborais, ou seja, a aceleração, digamos, dos salários, subiu um pouco àquilo que era esperado. Subiram neste mês 0,4% face a 0,2% do mês anterior. E, além disso, o ISM de serviço, o PMI do ISM de serviços, também saiu acima do esperado. Tudo isto acabou por, além de ter um impacto forte nos mercados, acabou por levar a um mercado acionista relativamente disparo, mas aí já vamos. Para já tivemos também ainda 2 bancos centrais, o Banco do Canadá e o Reserve Bank of Australia. Ambos mantiveram as suas taxas inalteradas, o Banco do Canadá nos 5%, o RBA nos 4,35%, e obviamente que ambos continuam a dizer que, se tal for necessário, vão subir uma vez mais as taxas de juros. Tal como eu comecei por dizer, os mercados acionistas estiveram um pouco mistos, digamos, para dizer o melhor. O mercado asiático, entre ganhos e perdas. O mercado europeu foi o que mais ganhou, obviamente, yields mais baixas do euro, e expectativas mais altas de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, digamos, deram aqui assim algum apoio aos mercados acionistas europeus. Aí o DAX, como provemos por aqui, o DAX ganhou esta semana um pouco mais de 2%, isto foi mais ou menos a média na Europa. O S&P 500 acabou por terminar a ganhar apenas 0,21%, em que o que se destacou nos Estados Unidos esta semana foi o tecnológico Nasdaq, com o frenesi em torno da inteligência artificial a continuar a apoiar as ações tecnológicas, e por outro lado houve
Uma negociação bastante mista na Ásia, mais para o negativo do que para o positivo, em que obviamente os índices japoneses, nomeadamente o Nikkei, que foi o que liderou as perdas, caiu mais de 3%, isto com o impacto do Yen bastante mais forte dos últimos 5 meses aproximadamente. No mercado nacional, o PSI 20 acabou abaixo dos seus pares na Europa, ganhando apenas 0,61, ajudado por uma Mota-Engil que voltou a ganhar esta semana, cerca de 7%, e pressionado pela Galp. Os preços do petróleo em queda acabam por pressionar as petrolíferas também, em que perdeu cerca de 3%. No mercado cambial, além dos, obviamente, ganhos do Yen que já mencionámos anteriormente, tivemos esta semana as perdas do dólar australiano, um pouco desiludidos com o wording, a comunicação por parte de Michel Bullock, do RBA. Tivemos, depois de fortes ganhos nas últimas semanas, perdas também do dólar neozelandês, e o dólar canadiano ficou praticamente inalterado. Obviamente que aqui o que vamos ter no nosso gráfico da semana é o euro-dólar, que começou a semana muito perto dos 1,09 e acabou bem abaixo de 1,07, de 1,08 a 1,0763, e o dólar yen, que começou uma semana a 140, acima dos 147, à volta dos 147, fez um mínimo dos últimos 5 meses à volta dos 141,5, 141,62, para terminar a semana nos 145. Nos mercados das commodities, a continuação dos ganhos do dólar acabou por pressionar desta vez o ouro, que acabou por perder mais 2,4%, mesmo com as yields a cair, e o petróleo continua em queda. O WTI fechou a perder esta semana cerca de 4%, um pouco menos, 3,8%, isto com os mercados a continuarem preocupados com uma procura cada vez mais fraca, com a indústria a nível global a decair, e por outro lado a ficarem desiludidos um pouco com as ações da OPEP, que acabaram por ter aqueles cortes voluntários que de facto não estão a resultar nos preços. A semana que vai começar é uma semana dominada praticamente inteiramente pelos bancos centrais, ainda por cima os maiores bancos centrais a nível global, além de que obviamente vamos ter também os dados económicos. Claro que com isso tudo, onde se vai refletir provavelmente serão mais ganhos ou perdas cambiais, nomeadamente no euro-dólar, no dólar, no iene japonês, que continua bastante bem focado, e as divisas relacionadas com os bancos centrais que vão ter lugar esta semana, e são bastantes. Obviamente que isso vai se refletir também nas yields obrigacionistas, em que os mercados vão estar atentos e que vão dar, digamos, a direção das próprias divisas. A nível de dados económicos, a inflação nos Estados Unidos é o ponto forte, digamos assim. É esperada uma ligeira queda de 3,2% para 3,1%, com a inflação subjacente a manter-se nos 4%, e a nível mensal a inflação até poderá subir ligeiramente, isto por causa dos efeitos base e tudo mais que que temos vindo a referir. Na Europa vamos ter os PMIs, onde é esperado, na Europa e não só, mas principalmente na Europa é onde os mercados estão mais dirigidos em relação ao PMI, e que se espera aqui assim alguma pequena recuperação na atividade empresarial, tanto no setor de serviços como no setor manufatureiro, mas de facto a continuarem em terreno negativo. Mas são nos bancos centrais principalmente que os mercados vão estar a olhar. São muitos os bancos centrais, desde o Banco Central Europeu, a Reserva Federal, Banco de Inglaterra, todos eles, o Banco Nacional da Suíça, o Norges-Bank. O Banco Nacional da Suíça e o Norges-Bank, aliás, o Banco Nacional da Suíça deverá manter a sua taxa inalterada nos 1,75%. O Norges-Bank
há alguma, no mercado, há expectativas sobre a possibilidade de um aumento da sua taxa de juros ou a continuidade, um aumento de 25 pontos ou a continuidade da sua taxa de juros. Isto muito a ver com as perdas cambiais que a coroa norueguesa tem tido, mas por outro lado com uma inflação que poderá dar alguma abertura e por outro lado também digamos que as expectativas de cortes nos bancos globais acabam por tirar alguma pressão sobre uma subida do Norges Bank que tinha, digamos, prometido, passa a expressão, há 3 meses atrás, fazer exatamente uma subida de 25 pontos na reunião agora de dezembro. Mas para já, obviamente que são os que nós vamos mais olhar, hão de ser a Reserva Federal, que deverá manter, obviamente, as taxas inalteradas como amplamente esperado. No entanto, o mercado vai estar a olhar bastante para as projeções, nomeadamente os tais chamados dot plot, para ver até onde é que eles para já vão retirar os tais 25 pontos de subida da taxa de juros que refletiam nas últimas projeções e, por outro lado, qual é que é, digamos, o objetivo, a projeção para o final do ano 2024, já que o mercado está a calcular uma queda de cerca de 1,25%, 1,5%. No Banco Central Europeu é basicamente a mesma coisa, ou seja, o mercado está também amplamente à espera de que nada aconteça em termos de taxa de juros, ou seja, é a manutenção das taxas de juros no atual nível, 4% na taxa de depósito. Mas também aqui vão haver novas projeções para a inflação e para o crescimento económico. E obviamente que quanto mais baixas forem as projeções para o crescimento e para a inflação, obviamente mais o mercado está à espera de mais cortes na taxa de juros do Banco Central Europeu, que neste momento já começam a descontar cortes na taxa de juros nos próximos 4, 5, 6 meses no máximo. O Banco de Inglaterra deverá manter também a sua taxa inalterada e a comunicação será também o fator-chave nesta semana. E depois nos outros bancos, nomeadamente os mercados emergentes, ainda teremos 2 bancos interessantes também a acabar este ano a decidir sobre taxas de juros. É o Banco do México, que deverá também manter a sua taxa inalterada nos 11,25, isto a continuar a estabilizar a sua moeda, o peso mexicano, e no Banco Central do Brasil deverá-se fazer um novo corte, como tem vindo a anunciar, ou pré-anunciar quase, os 50 pontos de corte de taxa de juros, e poderão novamente acabar o ano a cortar uma vez mais os tais 50 pontos, colocando a taxa de juros nos 11,75 dos atuais 12,25. Bom, e para já, para esta semana é tudo. Uma boa semana, um resto do final deste ano cada vez melhor, estamos-nos a aproximar do final do ano e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Bons negócios!